eu não aguento mais pensar sobre esse livro aqui. Eu li esse livro 2 vezes, fui ver essas teorias, reli esse livro, anotei, e aí a gente vai desvendar aí esse final desse livro, porque não, você não é burra. Só realmente foi, assim, um despejo de um monte de informação nos últimos capítulos que a gente não entendeu absolutamente nada. Óbvio que se você não leu nem Tempestade de Ônix e nem Chama de Ferro, não assiste esse vídeo, porque vai ter muito spoiler e depois você vai reclamar aqui nos comentários. Então agora eu vou estar mencionando cenas do último capítulo do livro. E aí a gente tem o capítulo 63, que é o capítulo da Imogen, que aí ela vai falar que a dragão dela, a Glenn, fala pra ela, Cure está sofrendo. Então a gente sabe na página 623 que o dragão de Bodhi, Cure, está sofrendo. Isso é importante você lembrar disso. Lá na página 624 a gente vê novamente mencionando o fogo azul engole Cure do focinho aos chifres e Bodhi abaixa a cabeça enquanto o que sobra das chamas desce pelo pescoço de Cure virando fumaça antes que possa alcançá-lo. Cure estava sofrendo na página 623, agora na 624 veio um fogo e tá arrebentando ele, ou seja, o dragão do Bodhi tá se lascando. Aí a gente vai pular pra página 625, onde ela vê novamente Cure e aí depois de várias coisas que aconteceram ali, ela fala: há um buraco na asa direita de Cure e uma laceração no peito que vai deixar uma cicatriz, mas não consigo ver deste ângulo se Bodhi está ferido. Cure tava se lascando e Bodhi também tava ali junto, então 3 menções do estado de saúde do dragão Cure, lembra disso. E aí lá na página 633, ela vai sair dessa torre aí que ela foi e onde a Queen morreu e ela tava lá. Ela vai sair dessa torre e aí ela vai voltar pro lado de fora. E aí quando ela sai, ela vê Bodhi está de 4 no meio da praça da cidade vomitando. Fala que Bodhi tá vomitando. Ele tá assim vomitando no chão, lembra disso. Logo abaixo, nessa página 633, ela fala assim: lá fora está escuro. Isso é importante você saber que durante o momento que o Bodhi tá abaixado ali, tá tudo escuro. E a primeira frase do próximo capítulo, que é o 64, é: eu juro que o tornado desacelerou. É a primeira frase que a Violet vai falar. Esse é o capítulo da Violet. Lá na página 636, ela fala: algumas rochas estão caindo e aí eles vão voar em direção ao sol. Ellie e Tarn vão voar em direção ao sol. Antes, lá no capítulo da Imogen, no final do capítulo da Imogen, tava escuro. Agora tá sol no capítulo da Violet. Então, o tornado começou a desacelerar e ficou sol. O que aconteceu? O tornado desapareceu. Aí a gente vai pro capítulo do Xaden. Basicamente, o capítulo do Xaden e o capítulo da Violet estão acontecendo ao mesmo tempo. No começo do capítulo, ele vai ver o Berwin, que é quem? Que é o mestre dele. Página 644, vou pegar em português. Não posso matá-lo. Eu não poderia levar uma adaga ao pescoço dele mais do que poderia fazer isso com a Violet. A união entre a Violet e eu é o tipo de magia que não tem explicação. A união entre Berwin e eu é o tipo que não deveria existir. E agora meu mestre tem outro irmão que pode ser usado contra mim. Esse outro irmão é Bodhi. Por que é Bodhi? Olha o que ele fala logo aqui na página 644. Olho para além dele, para Sgel e dos Venin, para meu novo irmão. E o dragão inconsciente dele no vale. Quem que tava machucado? Lá que eu falei, Cure machucou 3 vezes, foi mencionado que Cure tava machucado. E a gente sabe que foi ele que parou o tornado da Theophany. Por quê? Porque no final, quando a Imogen vê ele com os pés e as mãos no chão, puxando poder, basicamente, né, que é o que a gente imagina, que ele não estava vomitando, a gente imagina que ele estava puxando poder no chão. No próximo capítulo, o tornado começa a diminuir. Por quê? Porque ele tá puxando. E quando aparece o sol, foi quando ele conseguiu cancelar o sinete da Theophany. Quando a Violet falou pra ele lá atrás E lá na página 603, quando a Violet fala pra ele: vai embora que você não consegue. Ele tentou cancelar o sinete, ele não conseguiu, ele vai embora que você não consegue. Ela já deu, tipo, uma pistazinha ali de que isso poderia ser feito. Então aqui, como isso foi feito depois, a gente já tá conectando aí. Na página 644. Depois que o Xaden fala que vê o dragão inconsciente, ele fala como ele poderia andar o caminho que eu andei, mesmo que ele estava comigo 5 meses, vendo que eu tava passando, e ele mesmo assim se entregou e fez a mesma coisa. E aí a gente vai avançar mais um pouquinho pra parte lá que a gente viu no Davai, que chegou na parte do dele, que ele recebeu aquela mensagem que ela falou: eu te amo, ele recebeu. Quando eu vi a tradução em português, eu não sei se é porque quando eu fui pegar os excertos separados, se tava uma tradução ruim, depois me fala nos comentários se tá assim também. Porque lá na página 646, o excerto que eu peguei tá dizendo assim, ó: eu te amo. A voz de Violet racha o gelo e um fio sedoso e carinhoso se esgueira na abertura antes que ela se feche, trancando toda a emoção. E em inglês não tá dizendo emoção. Aqui no inglês tá falando está trancando no lugar. O que tá trancando no lugar? A alma dele. Não fala a palavra alma. Mas quando fala que isso entra dentro dele e ele
tranca no lugar, ele não tá falando que eu tô trancando a emoção no lugar, ele tá falando que ele tá trancando aquele eu te amo no lugar e aquilo ali tá preservando alguma coisa. Então é aí que eu acho que ele conseguiu preservar alguma parte da alma dele. Tanto que na página 646 fala também assim, eu sei que se eu tomar mais poder, minha próxima peça vai embora. Então a próxima peça seja que ainda tem alguma coisa dele ali que não foi embora. E aí ele fala, eu tiro minhas mãos do chão. Então ele tirou as mãos do chão antes que essa última peça fosse embora. Isso na página 646. Vai ter uma conversa do Xaden com a Asgell na página 647. E aí ele vai perguntar, você vai me renunciar agora? Ele perguntou pra Asgell. E aí a Asgell vai falar, mas o que mais tem pra renunciar? Aí ele falou, você que me diz. Aí ele vai abaixar o gelo da mente dele, vai deixar a Asgell entrar dentro da mente dele e ver ali o que é que ele quer mostrar pra ela. A Asgell tá vendo dentro da mente dele uma coisa e ele tá respondendo ela de acordo com isso que ela tá vendo. Só que a gente não tá vendo isso, então você fica bem confuso, mas eu vou explicar tudo. E depois que ela vê o que tem ali, ela fala, não, você não pode estar querendo... E aí corta. E a gente acha que é o quê? Casar com a Violet. Que ela viu lá a intenção dele de casar com a Violet. E aí ele vai falar pra ela, você viu o que aconteceu, é o único jeito. O que aconteceu? Bode virou Venin. Você viu que Bode virou Venin, você viu que Bode não pode mais assumir, porque o livro inteiro, gente, ele falando com Bode. Você é o primeiro na linha, você vai assumir, se faltar eu, você vai assumir. Então o livro inteiro, o primeiro plano do Xaden era o Bode assumir. Ele nunca conversou com Violet sobre vamos casar pra você assumir, caso acontecer. Isso aconteceu aqui agora, isso tá sendo decidido nesse momento aqui com a Asgell. E aí a Asgell pergunta, você acha que a Violet vai ajudar? Ele vai falar, ela me ama, ela vai me ajudar, ela me prometeu. Ela prometeu o quê? Lá no começo do livro, Violet prometeu pela primeira vez pra ele o quê? Proteger Tyrandor. E ele fala assim, mesmo que for de mim mesmo, você tem que prometer pra mim. Nesse mesmo trecho aí da página 647, o resto da conversa, que vai finalizar o capítulo, a Asgell fala, mesmo se ela concordar, ninguém vai. Ninguém vai o quê? Casar eles, porque é isso que ele quis fazer. Ele vai e fala pra Asgell, alguém me deve um favor. Quem que deve um favor pro Xaden? Na última página do capítulo 55, eu não tenho a página exata, mas a última página do capítulo 55. A alta sacerdotisa do templo de Dune escreveu pra contar que Dune tem você e Rhiannon em alta consideração e que está em dívida comigo e fará qualquer favor que eu quiser. Quem é que deve o favor? A alta sacerdotisa do templo de Dune. Também, se você lembrar, lá no meio do capítulo 51, eu também não tenho a página exata, a gente vai ver que o Auric tá pedindo a Violet pra proteger o templo de Dune. Ele vai falar, você precisa proteger o templo de Dune. É como você vai salvar Tyrandor. Então, pra que precisou proteger o templo? Para que o templo tivesse de pé, para que eles conseguissem se casar aqui no capítulo 66, porque a gente não viu isso, casamento, as coisas, a gente não viu nada. Tá tendo uma outra conversa, uma outra parte da conversa, que tá falando assim, ele nunca vai deixar você chegar perto dela, especialmente agora que ela está inconsciente. O quem? O Tarn. Porque a Asgell tá falando que o Tarn tá protetor da Violet e ele não tá de acordo com isso, ele não vai aceitar. O Xaden vai falar pra Asgell, convence ele. Ela vai falar, vamos perguntar, mas a decisão dela é o que vai dizer. E aí acabou essa conversa aqui, né? A Asgell e ele bolaram esse plano aí e estão levando basicamente esse plano pro Tarn e pra Violet pra ver o que eles vão achar do plano pra poder ver o que vai fazer. E o próximo capítulo é o capítulo da Violet. Isso tudo aqui já aconteceu. Casaram no templo de Dune, a alta sacerdotisa fez o casamento no templo que ficou intacto, e aí a gente tem a Violet acordando sem lembrar do que aconteceu, não tá entendendo nada. E aí lá na página 649 do capítulo 66, a gente vê que estão falando de ovos que estão sumidos, tem ovos sumidos. E a Violet vai tentar chegar ao Tarn pra descobrir o que tá acontecendo, porque ela tá meio tipo, o que tá acontecendo, vai tentar puxar o laço dela com o Tarn, e aí ela não vê nada. E aí a Andarna fala pra ela assim, ele precisa de um ciclo de descanso pra se recuperar. Se recuperar do quê? A gente acha que depois que esse plano todo foi feito, o Tarn e a Asgell quebraram o laço deles de consorte, né, o laço, o mating bond deles, para que o Xaden conseguisse fugir e não tivesse problema entre os dois, porque o Xaden agora tá foragido. Vou explicar depois porque que a Andarna quebrou o laço deles. Junto com os ovos, são 6 ovos que estão sumidos, tem 4 cadetes sumidos também, 4 pessoas sumidas que a gente não sabe quem é, mas eu sei quem é e eu vou falar pra vocês quem são. E aí a gente vai ver que a Violet vai olhar pro dedo dela, vai ver o anel de casamento, e aí a gente vê que fala que a pedra do anel do casamento dela é da lâmina de Aretia. E a gente sabe que o Xaden já sabe desse plano aí desde o capítulo 47. Na página 502 a gente vai ver eles falando sobre essa lâmina de Aretia e vai falar, tá
faltando uma única pedra. Então, assim, lá no capítulo 47, Xaden já tava trabalhando junto com Auric pra poder fazer esse final aí acontecer. E aí ela vai tentar chamar o Xaden dentro do laço que eles têm, na página 650. Ela fala assim, eu tento alcançar o Xaden através do laço, mas não tem nada lá. Sumiu. Como a gente vê que não existe mais esse laço ali, a gente confirma mais ainda a questão de o Tarn e a Sgel terem rompido o laço deles dois, porque nesse caso a Violet também perderia essa conexão desse laço específico com o Xaden. O que tem a ver esses ovos aí? Onde é que estão esses ovos? Quem são as pessoas que sumiram? Eu vou responder agora. Quem são as pessoas que estão sumidas? Primeiro, Auric. Lá na página 587, a gente vai ver que o Auric, ele vazou fora e ele não voltou mais. Até o final do livro ele não apareceu mais, porque ele já tinha vazado. Ele foi visto voando sul, pra longe do conflito. E aí fala assim, não é da índole do Auric fugir. Se não é da índole dele fugir, por que ele fugiu pra longe, essa palavra? Pra longe do conflito. E eu acredito que ele estava levando os ovos. Sabe esses ovos que estão sumidos? As outras pessoas que estão sumidas, Xaden e Bodhi. Bodhi virou Venin e Xaden teve que partir cascaixão. E aí o Brennan confirma pra Violet na página 649 que o Garrick tá dentro dos sumidos. Então, Garrick, Bodhi, Xaden e Auric são os 4 que estão sumidos. E aí os ovos, por que que eles levaram os ovos? Na última página do capítulo 32, a gente vê a Violet tendo uma conversa com essa tal de Marlies, que ela lá daquela ilha de Umbriel, aquela ilha onde o pessoal tinha o cabelo parecido com o da Violet. Ela vai perguntar, o que que você quer? A Violet pergunta. E aí a Marlies vai falar, a gente quer dragões. Primeira página do capítulo 33, ela fala, traga pra nós ovos de dragão. Eles falaram, lógico que a gente não vai te dar dragão. E aí a Marlies falou, tudo bem, eu imaginei mesmo que você não fosse dar, mas mantenha esse pensamento pra você voltar nele em momentos mais desesperadores. E aí que a gente pensa que o que aconteceu no final? Todo mundo desesperado falou que vamos dar dragões, porque eles vão ajudar a gente com forças. Pra mim, o Auric voou. Naquele capítulo 58, o Auric já voou com os dragões. E aí deixou todo mundo ali pra acabar de fazer o resto, porque ele já sabia de tudo. E aí Violet pergunta pra Imogen o que você fez, porque ela meio que viu que a memória dela foi apagada. E aí Imogen fala pra ela o que você me pediu pra fazer. A Violet mandou apagar a memória dela, porque o plano que ela bolou ali com o Xaden foi cabuloso. Não só do casamento, tá? Mas coisas que a gente nem viu acontecer. Na primeira parte do capítulo 66, que quando a Violet acorda, a Andarna fala pra ela, eles não vão te queimar, eu não vou deixar eles te queimarem. Quem que queima? Dragões. Então eu acho que ela apagou a memória pro Imperiano não ter acesso ao que aconteceu ali. Tarn e Sgel concordaram, a Andarna concordou, e eles agora vão ter que ir contra o Imperiano. Então a Violet pode ser queimada por causa disso, por causa do que ela sabe, mas como ela apagou a memória, agora ela não vai ter como ser questionada pelo que aconteceu e nem os dragões dela. Gente, eu tô com a minha cabeça assim, ai, já não aguento mais. Muita coisa aconteceu. Só espero que eu não tenha colocado mais dúvida na cabeça de vocês, porque eu já fui com Deus, tá? Com isso aqui. Tenha calma comigo e a gente tá aí pra isso. Vamos teorizar. Vou fazer mais desse jeito assim.